Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Aula 5. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Pena de morte. Leitura do livro Sinal Verde, Pena de Morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoado peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo o sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de mortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízos astuosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina-se-lhe o tratamento cabível aos histriões. E, entregue à multidão, amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabas, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristão de todas as interpretações do Evangelho de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a força, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia uns para os outros, porque ainda hoje em todos os nossos julgamentos será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso divino mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Interpretação da Helenice. Bom, o que chama a atenção para mim desse texto, que fala de pena de morte, é a questão que vem à tona da justiça, né? Então, o que hoje eu consigo interpretar é que muitas vezes nós sofremos injustiças, assim como diferentes pessoas também sofrem injustiças, e que muitas vezes a gente acaba
morrendo ou passando, né, por alguma situação onde a gente não consegue reivindicar, né, que a gente tem que aceitar. Então fala aqui, né, de Jesus, né, que ele acabou padecendo em silêncio, né, em erro às injustiças, né, aliando-se na cruz e tal, vítima sem razão, né. E na verdade eu penso que muitas vezes a gente também tem que passar por essa situação aqui na Terra, né? A gente tem que abaixar a cabeça, a gente tem que ter discernimento, né, para separar aqui o que é uma coisa, o que é outra coisa. E muitas vezes aguardar, né, um momento melhor aí para ter um, um outro momento, né? E E muitas vezes a gente também acaba, quando fala muito de justiça, a gente acaba condenando as pessoas, né? Ah, porque fulano fez isso, você fez aquilo, não teve paciência, né? Então, o que traz essa lição também, essa leitura, é que a gente acaba julgando muito, né? E a gente todos somos pecadores, né? E como diz a frase final aqui, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Necessidade do trabalho. Limite do trabalho. Repouso. Necessidade do trabalho. Todo o universo trabalha e com o homem não seria diferente. O livro da Gênesis demonstra todos os ciclos pelo qual a terra e o homem passaram e provam que pelo trabalho todos vêm para dar continuidade ao trabalho de Deus. Por que temos que trabalhar? Por que é uma necessidade? Quando pensamos na palavra trabalho, logo remetemos nosso pensamento às ocupações materiais que desenvolvemos. Contudo, o trabalho vai muito além desta simples visão. O trabalhador ocioso. Quando o homem se entrega à ociosidade, a expiação prevalece para que ele seja alertado para a sua melhoria. Isso demonstra que para o ser hominal, não somente as atividades materiais que desenvolvem a inteligência do homem, mas também os trabalhos que desenvolvem a moral, os sentimentos daquele espírito em evolução, são trabalhos que devem ser realizados ativamente pelo homem. O trabalho útil. Todo trabalho é útil, toda profissão dedicada à melhoria da sociedade, ao progresso e seu funcionamento dentro da economia do planeta é necessário. Aliás, em um planeta de provas e expiações, temos que ter atividades que deem oportunidades a todos em suas provas para aprimoramento pessoal. Isso sem contar as diversas atividades direcionadas ao bem de nosso semelhante, que nos auxiliam a desenvolver as várias virtudes e depurar nossos sentimentos. Trabalho até para os impossibilitados. A oportunidade de trabalho está em todos os lugares e momentos, mesmo para aqueles homens que estão impossibilitados de trabalhar por qualquer impedimento. Deus oferece condições de que ele seja útil de alguma maneira, mesmo que através de uma prece direcionada àqueles que lhe auxiliam e participam de sua caminhada. O trabalho é uma lei da natureza. O trabalho, queiramos ou não, é uma lei da natureza e, por isso,
é uma necessidade imperiosa de que não nos convém furtar. A civilização, à medida que avança, consequentemente obriga o homem a mais trabalho, já que os tempos modernos aumentam as nossas necessidades e aumentam consequentemente os nossos prazeres. Não devemos entender, porém, que o trabalho seja tão só o das ocupações profissionais que nos asseguram o equilíbrio psíquico e os prazeres do corpo físico. Ocupação espiritual. O nosso espírito, em si, deverá trabalhar tanto quanto o nosso próprio corpo físico, sabendo-se que toda ocupação útil é uma atividade necessária para o nosso próprio equilíbrio espiritual. E toda ocupação útil é trabalho. Sem o trabalho, o ser humano permanecia num primarismo da inteligência, incapaz de libertar-se para alcançar a maturidade espiritual necessária. O trabalho é imposto ao homem como consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que tem o corpo fraco, Deus deu a inteligência como compensação, mas é sempre um trabalho. Tipos de trabalhos. Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Livro dos Espíritos, questão 675. Cito também Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Limite do trabalho, repouso. Reparador das energias físicas e liberta o espírito do trabalho rotineiro, criando coisas novas. É necessário. Na sociedade em que vivemos, não podemos esquecer que nos é dado limite para o trabalho material, e este repouso é necessário ao descanso de nosso corpo físico e da mente. O limite do trabalho é o limite das forças, isto é, Deus não coloca fardos pesados em ombros que não possam aguentar. Muitos homens e mulheres em nossa sociedade não respeitam esse limite na chamada corrida do ouro e trazem para si inúmeras doenças e desequilíbrios. Trabalho escravo. Há muitos que detêm condições de fornecer ao seu semelhante ou à comunidade onde vive oportunidades de progresso e melhoria. Contudo, delas abusa, impondo àqueles que deveria auxiliar em seu processo intelecto-moral, impondo-lhes excessos de trabalho. Já vivenciamos épocas em que o homem escravizava outro homem, e apesar da sociedade estar mais atenta com relação às leis de proteção aos direitos humanos, hoje ainda encontramos aqueles que, sob diversas formas, escravizam seus semelhantes, impondo-lhes condições abusivas de trabalho material, transgredindo as leis divinas e sendo o responsável por colher frutos amargos do mau uso do seu livre arbítrio. O mais forte trabalha pelo mais fraco.
o forte e o fraco. O mais forte trabalhando para o mais fraco, é assim que a nossa vida de relação com o semelhante acontece e não paramos para perceber. São os pais cuidando dos filhos pequenos, são os filhos que devem cuidar dos pais idosos. Os mais bem-sucedidos gerando empregos. São os mais bem aquinhoados pelos bens materiais que podem e devem proporcionar aos menos abastados condições de trabalho onde podem desenvolver suas diversas potencialidades. São os homens dispostos de boa vontade, respeito e amor ao próximo que auxiliam de diversas formas seu semelhante caído sob o peso das dificuldades. Trabalho moral. O mesmo não se dá, contudo, com o trabalho moral, aquele onde o homem desenvolve suas virtudes no contato com seu semelhante, em todos os instantes da sua existência. Para esta atividade não existe limite, pois a cada instante de nossas vidas podemos aproveitá-lo para sermos um homem de bem, como nos ensina Jesus. Na passagem do Evangelho, onde Jesus realizou a cura de um enfermo no tanque de Betsaida, os judeus vêm ao seu encontro e dizem que não era lícito realizar curas aos sábados. E Jesus deixa-nos uma lição que devemos analisar com muito carinho para aplicá-la em nossas vidas. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem está livre do trabalho? O homem que possui bens suficientes para a sua existência está livre do trabalho? Do trabalho material pode ser, mas não da obrigação de se tornar útil conforme seus meios, aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes não está obrigado a se sustentar com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior quanto as oportunidades que surjam para fazer o bem com o adiantamento que Deus lhe fez em bens materiais. Reflexão. Para vocês refletirem e dar sua opinião se assim desejarem. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiração é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o Consolador, questão 246, página 88. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. O trabalho moral tem limite? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus.
Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Terminamos aqui mais uma videoaula. Boa noite a todos e fiquem com Deus.